Fala galera, hoje a gente vai resolver uma questão que caiu na AFA, uma questão que envolve lançamento oblíquo, uma questão legal. Ó. Ele fala o seguinte, ó, um audacioso motociclista deseja saltar de uma rampa de 4 metros de altura, em inclinação 30 graus, e passar sobre um muro que a altura é igual a 34 metros, que está localizado a 50 raios de 3 metros do final da rampa. Para conseguir o desejado, a velocidade mínima da moto no final da rampa deverá ser igual a. Então vamos lá. Eu desenhei aqui, eu fiz um breve desenho aqui para representar a trajetória dessa moto. Aí eu representei como uma bolinha, né? Para ficar fácil o desenho, certo? Então essa bolinha, para ela conseguir passar por esse muro, né? No caso a moto, ela vai ter essa trajetória aqui, né? Então, é uma trajetória mínima, ela vai passar quase triscando aqui nesse muro, né? Então, nesse caso aí, como é que a gente começa? Veja, ele está pedindo para calcular qual é a velocidade mínima que essa motocicleta deve ter, né, para passar por esse muro. Então, eu fiz uma representação aqui, ó, quando ele está no topo da rampa, né, numa altura de 4 metros, a velocidade dele eu chamei de V0, que é a velocidade mínima que ele vai ter, certo? Então, ele vai seguir essa trajetória, uma trajetória parabólica. Eu tenho uma altura inicial 4, eu tenho uma altura final com relação ao solo, que vai ser 34 metros. E aí a gente vai ter que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí é encontrar as velocidades, as componentes horizontais, né? A componente horizontal de V0 e a componente vertical de V0, certo? E como é que a gente faz isso? Ó, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar essa componente aqui, essa componente horizontal aqui, eu vou chamar de V0x, certo? E a componente vertical dessa velocidade aqui, ó, eu vou chamar ela de V0y. Tranquilo? Então, a gente vai fazer a decomposição desses dois vetores aí. Como é que a gente faz a decomposição desses dois vetores? Ó, se você perceber esse triângulo aqui, ó, você tem um ângulo de 30 graus, né? Esse vetor V0x. Esse lado aqui, ó, é justamente esse vetor V0y. Então, vou escrever, vou fazer o desenho aqui, ó, para que você entenda o que é está ocorrendo. Então, nesse caso aqui, ó, rapidamente aqui, ó, eu tenho esses vetores aqui, ó. Esses vetores aqui, ó. Ó, isso aqui é um ângulo. É um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 30 graus, tá vendo? Tranquilo? Eu tenho essa minha velocidade aqui, vou colocar ela aqui, ó, V0. Esse lado aqui, ó, vai ser o V0x, ó, V0x, tá vendo? E esse daqui, ó, esse lado aqui, ó, nesse caso, é essa componente aqui, né, V0y, dá para perceber, ó, essa componente se encaixa aqui, ó, V0y, certo? Então, como é que a gente calcula isso aí? Veja, eu vou calcular V0x, ó, cateto adjacente e hipotenusa. Eu uso o quê? Eu uso cosseno, né? Então, ó, cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é um cateto adjacente, V0x, né? Ó, super fácil, ó, V0x sobre a hipotenusa que é quem? V0. Aqui embaixo é a mesma coisa que 1, eu faço meio pelos extremos. Então, 1 vezes V0x é V0x. V0, V cosseno, é V0 cosseno, no caso aqui, cosseno de 30 graus. Certo? Tranquilo? E veja, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, ó, nesse caso aqui, ó, V0x vai ser V0, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Ou seja, V0x é igual a quanto? É igual a, ó, raiz de 3 vezes V0 dá raiz de 3 V0. Sobre quanto? Sobre 2. Então, já calculei meu V0x. Tranquilo? Minha componente horizontal. Vamos calcular a componente vertical.
Eu estou fazendo isso detalhado porque na prática você já vai fazer o seguinte, vai fazer rápido isso aqui, né? Porque isso aqui, ó, são vetores. O V0x é V0, não é cosseno? V0 cosseno. Esse daqui, que é o componente vertical, é o seno, então vai ser V0 vezes o seno. Eu vou fazer ele agora para você entender, ó. O V0x é V0 vezes o cosseno. E o V0y é o V0 vezes o seno. Mas vamos trabalhar isso aqui detalhado para vocês. Eu quero que vocês aprendam detalhadamente isso aqui. Então, ó, vou calcular agora o V0y, que é a minha componente vertical. Cateto oposto e hipotenusa. Eu uso o quê? Seno. Então, aqui agora, ó, seno de 30 graus é o cateto oposto, que é V0y, sobre a minha hipotenusa, que é quem? V0. Seno de 30 é 1 sobre 2. E aqui vai ficar V0y sobre V0. Vou fazer meio pelos extremos agora, né? Meio pelos extremos aqui, ó, vai ficar V0y. Eu quero saber o valor de V0y. Então, já vou calcular logo aqui, né? V0y vai ser V0 vezes 1 da V0 sobre 2 V0 sobre 2. Ou seja, V0y, amiguinho, vai ser igual a quanto? Vai ser V0 sobre 2. Pronto. Eu já tenho as minhas duas componentes. Isso aqui já é meio caminho andado. Sempre comece assim que você vai conseguir muita coisa na questão. Então, já tenho esses dois valores aí, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Veja, eu vou usar o alcance para determinar o tempo, só que eu não vou achar o tempo aqui, né? O tempo que essa moto vai chegar até aqui, ó. A moto que quando chegar aqui, ela vai gastar um tempo, né? Então, nesse caso, esse tempo t, eu vou usar a equação do alcance horizontal, ó. O alcance horizontal, nesse caso, é a minha componente horizontal, que é V0x, vezes o tempo. Só que V0x, ó, eu já calculei aqui, é quem? Raiz de 3 sobre 2, né? Então, o alcance, nesse caso aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2 vezes V0 vezes o tempo. Só que esse alcance aqui é a minha distância horizontal, que no caso aqui, amiguinho, é quanto? 50 raiz de 3. Vamos colocar ele aqui, ó, 50 raiz de 3, que é igual a raiz de 3 sobre 2 V0 vezes o tempo. Quem eu posso cortar aqui? Posso logo cortar esse raiz de 3 aqui com esse raiz de 3 aqui, né? Já facilita bastante, né? Veja que esse 2 aqui está embaixo, passa para lá multiplicando, né? Vai ficar 2 vezes 50, que dá 100. Ou seja, eu posso dizer que V0, ó, V0 vezes T é 2 vezes 50, que dá 100. Isso daqui, provavelmente, a gente vai precisar lá na frente, né? Tranquilo? Então, eu usei a minha equação do alcance horizontal. Vamos agora usar o seguinte, ó. Vamos utilizar um pouco o lançamento vertical para cima, né? A equação da altura, ó. Lançamento vertical para cima. H, lembra disso? H0, ó, mais V0. Só que esse V0 aqui, na minha vertical, dá uma olhada. O vetor que eu estou trabalhando aqui de velocidade é V0y. Então, aqui, ó, é V0y vezes o tempo menos. Por que menos? Porque nesse caso aqui ele está subindo, né? A aceleração da gravidade é para baixo, né? Tu sabe que a aceleração da gravidade aqui, ó, aponta para baixo. Então, nesse caso, a gente tem um movimento aqui, ó, que ele é retardado, né? Então, aqui nesse caso, ó, G vezes T ao quadrado sobre 2. Ou seja, o módulo da velocidade vai diminuindo, né? Com o passar do tempo. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa equação aí, beleza? Então, vamos lá. Isso aqui eu posso usar como altura final. Isso aqui eu posso usar como altura inicial. Quem é a altura final? Dá uma olhada que ele vai chegar nesse ponto aqui, que é quanto? Com relação ao meu referencial, que é solo. 34 metros. Põe aqui, ó, 34. Que é igual a H0. Quanto é H0? H0 é a minha altura inicial aqui, ó, com relação ao solo também, que é 4. Ó. 4
mais. Quem é V0Y? V0Y, amiguinho, ó, é V0 sobre 2, ó. Então, vou colocar aqui, ó, V0 sobre 2, vezes o tempo, né? Menos G, que é 10, vezes T ao quadrado sobre 2. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Eu vou passar o 4 para lá, vai ficar 34 menos 4, que dá 30. Aqui vai ficar V0 vezes T sobre 2. V0 sobre T sobre 2. E olha o que é que apareceu aqui, ó. Olha o que é que eu tenho aqui, ó. Já facilitou, né? Menos 10 por 2, 5, 5t ao quadrado. Tranquilo? Aí vamos lá. Vou substituir esse VT, ó, V0T igual a 100. Então, isso aqui é igual a 100, ó. Eu já vou aproveitar aqui, ó. Vai ficar 30, que é igual a 100 sobre 2, menos 5t ao quadrado. 100 por 2 dá 50, né? Eu vou logo aproveitar esse menos 5t ao quadrado, vai passar para o outro lado, vai ficar positivo, né? Aí vai ficar 5t ao quadrado. 100 por 2, 50. Esse 30 passa para lá negativo, né? Menos 30. E aqui vai ficar 5t ao quadrado, que é igual a 50 menos 30 dá quanto? Dá 20, né? 20. Esse 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividir. Então, vai ficar 5, vai ficar 20 dividido por 5, que dá 4, né? Raiz quadrada de 4 é igual a quanto? Isso, 2. Então, eu tenho aqui, ó, o tempo de 2 segundos. A motocicleta vai chegar lá em cima, né? Tranquilo? E aí? E aí agora, ó, morreu, né? Por quê? Porque ele não está querendo essa velocidade mínima aqui, que é V0. Vou substituir aqui, ó. Certo? Agora eu quero espaço aqui. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Espaço. Nessas questões da AFA geralmente são trabalhosas, viu, gente? Então, V0, ó, vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse valor aqui, ó. Dessa equação aqui, ó. Essa equação. Vou pegar o tempo que é 2, vou substituir aqui em cima. Vou fazer aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Então, eu tenho o seguinte, ó. V0, para você entender depois, vezes T é igual a 100. Só que T é igual a 2 segundos. Então, ó, a gente achou, né? T é igual a 2. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai achar o valor de quem? De V0. V0 vai ser 100 sobre 2. Então, 100 sobre 2, nesse caso aí, é igual a 50 metros por segundo. Só que na questão, ele está pedindo para você determinar em quilômetros por hora, não é? Então, nesse caso, como ele está querendo em quilômetros por hora, as respostas lá que estão, né? Você vai passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por quanto? Por 3,6. Você multiplicando isso aqui por 3,6, a velocidade nesse caso aqui, ó, vai ser igual a 180 quilômetros por hora. Então, aqui a gente chega à nossa resposta, que é a letra C. Ok? Uma questão que caiu na AFA, uma questão sobre lançamento oblíquo, questão bem legal, né? E a gente tem que sempre trabalhar com essas decomposições, né, de vetores. Velocidade inicial decompor em uma horizontal e outra vertical. Fica muito mais fácil, ok, gente? Participa do grupo, né? Se inscreve, dá sugestões, avisa para o teu coleguinha, que a gente tem um canal que a gente pode aproveitar muito, né? Resolver muitas questões, tirar dúvida, ser muito proveitoso para agregar conhecimento para vocês em física e vocês ficarem craque, ok, galera? Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!